Olá, muito boa tarde. Um debate sobre família, direito e lei. Acontece esta terça-feira na aula magna da Reitoria da Universidade de Lisboa para assinalar 30 anos da exortação apostólica à família na sociedade atual. A Confederação Nacional das Associações de Família é uma das instituições promotoras desta iniciativa que agora vos queremos apresentar. É para isso nossa convidada, a doutora Teresa Costa Macedo, Presidente da Direção Nacional da Confederação Nacional das Associações de Família. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, precisamente nas vésperas desta iniciativa, um debate sobre família e o direito que já falaremos. Antes, a doutora Teresa Costa Macedo gostava que nos recordasse esses anos da redação da Familiares Consórcio, a família na sociedade atual, onde, creio, também esteve envolvida a doutora Teresa Costa Macedo. Muito obrigada por esta pergunta que me toca tanto, porque foram anos realmente notáveis que marcam qualquer pessoa, um trabalho com o Santo Padre João Paulo II. Foi realmente algo que chamou muitos leigos a trabalharem com eles e esta ideia de que a família, célula fundamental da sociedade, para a Igreja era realmente a grande escola da evangelização, foi a ideia que o Santo Padre começa naqueles anos 80, portanto 79 e 80, a criar como dinâmica pastoral, uma nova dinâmica pastoral. Inaugura-se essa perspectiva e essa prioridade pastoral com o Sínodo. No Sínodo que antecede a redação desta exortação apostólica. Familiares Consórcio realmente tem na sua gênese todas as propostas do Sínodo. E as grandes propostas da importância da família, dos seus valores, da missão que a família tem na Igreja, Igreja doméstica e realmente a abertura às novas realidades. Isso é muito importante. E uma das realidades são a afirmação dos direitos. Nunca na Igreja tinha havido esta consciência que as famílias tinham que ser protagonistas e sujeitos desses direitos e protagonistas dessa ação na sociedade e junto do Estado. E foi realmente esta grande proposta de João Paulo II. E eu tive realmente uma oportunidade única, porque fui o único membro de um governo do mundo a ser convidado para o Sínodo dos Bispos. A participação e aquilo que eu pude aprender, aquilo que eu participei foi mais a aprendizagem que fiz entre tantos bispos, cardeais, a Igreja, mas também os grandes especialistas que foram convidados. Eu queria aqui sublinhar que pela primeira vez num sínodo estiveram presentes até decisores políticos, não era habitual, e os grandes especialistas leigos. E, portanto, foi foi um ano de grande reflexão, de grande debate, de grande proposição, tenho que dizer, e de grande pluralidade entre a Igreja. E, de facto, na exortação apostólica, é precisamente uma das páginas que retive do documento, são esses direitos da família, um conjunto de direitos que aqui são elencados. Porquê a necessidade desta insistência? Estava o direito a desproteger a família de alguma forma? Eu acho que o Santo Padre teve consciência da importância da família ser sujeito dos direitos. E cada vez mais a Igreja ter que ser ela a promover também que os direitos da família fossem salvaguardados e reconhecidos pelos Estados. Isto foi muito importante, pela primeira vez que houve um diálogo entre a Igreja e os Estados e aqueles que são os decisores. Os legisladores, portanto... Estas propostas tiveram consequência depois entre os legisladores, nomeadamente os Estados? Eu acho que pela primeira vez se começou a falar nas políticas de família, na afirmação dos direitos e, mais do que isso, na consciência que as famílias começaram a ter, que têm que ser elas a defender e a promover os seus direitos e os seus valores e que não podem estar à espera que os Estados o façam. E esse foi o grande apelo também do Santo Padre. E por isso, na Carta dos Direitos da Família, que é a sequência da exortação apostólica, estão os direitos políticos consagrados.
isto deu, eu estive nessa elaboração, deu um certo, digamos, um certo debate muito interessante. Porque não era habitual, consensual, e era consensual os entre os que direitos estavam a sociais, participar. sim, os direitos morais, éticos, os direitos económicos já foi um grande avanço, e os direitos políticos, que afinal de contas é a participação das famílias na decisão, nas decisões do Estado. E isso foi o apelo do Santo Padre, que até à sua morte fez sempre questão de dizer que as famílias têm que assumir as suas responsabilidades e têm que ser elas as grandes protagonistas do desenvolvimento. Isso passa pela defesa e promoção dos seus direitos. Um dos problemas que afeta a família no que diz respeito à participação nas dinâmicas comunitárias e paroquiais, nomeadamente, e pastorais, é a questão das famílias, enfim, dos divorciados recasados e o acesso aos sacramentos. Esse é um problema também que é tratado aqui na Familiares Consórcio. Ele, de alguma forma, pautou depois o que foi sempre e tem sido a posição da Igreja Católica, ou acha que esse dossiê é um dossiê que permanece em aberto? Eu acho que é um dossiê que permanece em aberto. Primeiro, senti sempre da parte do Santo Padre, João Paulo II, como de Bento XVI, um grande amor e uma grande caridade por aqueles que fizeram outros caminhos. E ele nunca falou de infidelidade ao compromisso. Falou do grande sofrimento desses casais e desses cônjuges que, afinal, se separam e cuja ruptura a Igreja sente a enorme pena e ela própria esse sofrimento. No entanto, o Santo Padre sempre pensou, e foram debates que tivemos, até no seio do Conselho Pontifício para a Família, que realmente é importantíssimo que os casais pensem na indissolubilidade do casamento, do matrimónio. E porquê? Porque não é uma questão formal da Igreja, mas é um caminho para a aceitação, para o perdão, para aquilo que são as virtudes e que são os grandes valores cristãos, que é saber perdoar, saber compreender, saber aceitar o outro. E a maior parte das rupturas começam quando as pessoas não estão preparadas para aceitar. Portanto, esse é o primeiro grande apelo. Quando as rupturas acontecem e, portanto, esta situação de outros caminhos que os dois cônjuges depois vão trilhar, a Igreja, eu senti sempre um imenso amor e uma imensa compreensão, e penso que vai haver, com certeza, um novo sentido do perdão para esses. Portanto, eu acho que será um dossiê aberto, apesar que é sempre importante e cada vez mais importante que o matrimónio, portanto, seja considerado a grande força e é o matrimónio e, portanto, a união dos dois, a grande força do projeto de vida. Em todo caso, vai-se fazendo sempre, e desde esta altura, portanto, há 30 anos para cá, essa diferenciação positiva entre num casal, aquele que é a causa da ruptura e o que é vítima da ruptura, não é? Exatamente. Mas eu acho que até aí, da parte de Santo Padre João Paulo II, havia um enorme amor, uma enorme compreensão. Eu tenho aqui que testemunhar que realmente também foi o primeiro Papa que eu conheci, com 38 anos, portanto, o Papa João Paulo Pio XII eu tinha ouvido, Paulo VI também, aqui em Portugal, mas com quem convivi, e realmente era um Papa diferente, era um bispo diferente, era um pastor, mas ao mesmo tempo uma enorme abertura. E eu tenho que dizer que o Santo Padre tinha uma visão muito diferente daquilo que eu estava habituada, eu, mulher do Sul, e sempre achei que imensa caridade, que ele via a Igreja e via até a doutrina da Igreja com uma enorme caridade e um enorme amor àqueles que até estavam fora da Igreja. Isso foi uma aprendizagem. Eu lembro que foram anos de aprendizagem com linguagens que eu às vezes pensava, meu Deus, eu estou com o Santo Padre, mas como é que é possível? Porque eu dizia, a Igreja tem que ter a imensa caridade do perdão. E saber perdoar, saber aceitar. Essa parece-me que é uma linguagem, uma nova linguagem evangelizadora que apareceu na Igreja. Em todo caso, quando era necessário, e sempre que foi necessário afirmar a norma moral ou a norma jurídica,
Nunca teve medo. Nunca hesitou também. Não, e o Santo Padre dizia, não tenhais medo. Eu lembro-me que várias associações de família se reuniram com o Santo Padre. Eu estava a presidir a uma das organizações mundiais, a União Internacional dos Organismos Familiares, e foi a primeira vez que eu vi o Santo Padre dizer, não tenhais medo. A família é o futuro da humanidade. Sem família, a humanidade vai se destruir. Isso para nós foram linguagens que nós não conhecíamos. Nós tínhamos a linguagem da evangelização, é verdade, tínhamos a linguagem da Igreja, mas esta fortaleza que o Papa nos dava, ser de família, ser família é o futuro da humanidade, mas de uma maneira militante. Eu acho que foi um Papa muito militante, um Papa diferente na sua própria linguagem, porque ele estava connosco, era fantástico, porque nós sabíamos que era a nossa linguagem, mas também era o nosso perdão que nós lhe pedíamos e que ele nos dava. Era daquilo que as famílias não conseguiam fazer, nem muitas vezes saber. A doutora Teresa Costa Macedo, entre os muitos âmbitos de trabalho sobre a família, para a família, é também, como referiu, e como fomos aqui referindo, consultora do Conselho Pontifício para a Família. Desde sempre. Desde esta altura da Familiares Consórcio e até aos dias de hoje, não é? De que forma é que no Conselho Pontifício se foi acompanhando aquilo que, enfim, por vezes se diz como evolução da família ou evolução de novas formas de família? É muito interessante essa sua pergunta, porque são já 30 e muitos anos. E tenho que dizer que, desde o princípio ao fim, há uma linha de afirmação da família como valor fundamental da vida e, portanto, até da sobrevivência humana. E isto o Papa explicava muito bem, o Papa João Paulo II, como o Papa Bento XVI. E Bento XVI, que foi o grande colaborador, nós sempre que tínhamos uma situação, às vezes de dificuldade, de entendimento e até de luta entre o Norte e o Sul, porque isso existiu sempre no Conselho Pontifício para a Família, o Santo Padre, e então Cardeal Ratzinger, era realmente o pensamento, a palavra certa que nos unia e que, portanto, as diferenças, a pluralidade, depois resumia-se a qualquer coisa de fundamental. Mas não acabava por ser sempre essa síntese, uma afirmação de Roma, do pensamento do Vaticano? Eu acho que não. Porque eu vivi estes anos todos, estas diferenças, este crescer, e estas diferenças na sociedade, nos Estados e na própria Igreja. E tenho que dizer que houve sempre uma preocupação de todos, não era só do Santo Padre, mas de todos que fazemos Igreja, de nos unirmos no essencial, de afirmarmos que, afinal, Cristo é Salvador. Isto era tão importante que nas diferenças nós encontrávamos tantas vezes a palavra certa e o momento certo para resolvermos as nossas questões e as nossas diferenças. Retomemos então essa forma como o Conselho Pontifício foi acompanhando essas novas formas de família. Sobretudo nos anos mais recentes. Não. Com o Santo Padre João Paulo II, eu tenho que dizer que já havia o Norte desenvolvido de uma Europa que afirmava as grandes diferenças e a pluralidade, e depois um Sul, é verdade, mais conservador. E tenho que dizer que o Santo, portanto, anos 80, 90, a Igreja foi sempre muito plural naquilo que era o acessório, digamos, mas sempre profundamente cristã nos valores fundamentais. E, portanto, foram anos, estas décadas, de evolução, mas de afirmação na essencialidade que é a família e aquilo que ela representa para a mulher e para o homem, e como o futuro da humanidade, como o Santo Padre João Paulo II dizia. Modelos diferentes da família, enfim, dessa estrutura histórica do modelo familiar, que foram surgindo, na sua opinião, trata-se de um fenómeno social, trata-se Eu acho que é um fenómeno cultural.
cultural que depois se vai transmitindo, se vai desenvolvendo em sociedades, muitas delas hoje, e eu digo hoje, já no fim do século XX, muito arraigadas ao não valor, àquilo que é acessório, àquilo que é fácil. E, portanto, as sociedades mais ricas e mais desenvolvidas foram aquelas que aderiram com mais facilidade a esse acessório. E portanto, de que forma, e para chegarmos a esta conferência, a família e o direito, de que forma que o direito da família foi, enfim, regulando esses novos modelos, foi assumindo tudo por igual, pelos mesmos critérios? Eu tenho a certeza que nesta caminhada que nós temos feito, nós, mulheres e homens, no mundo culturalmente desenvolvido, houve muitos tempos em que nós tomámos o acessório pelo essencial. Consagrando a lei também. E consagrando na lei. E tornando fácil, o mais fácil, aquilo que mais aos olhos dos destinatários da lei era mais fácil de apreender e era mais fácil de aceitar e, portanto, era politicamente mais apelativo. E isso, para mim, foi o grande erro das sociedades modernas e das sociedades desenvolvidas, foi tornar aquilo que é acessório no essencial. E em relação à família, isso tem-se notado, e tem-se notado mais pelos efeitos perversos que nós estamos todos a sentir nesta segunda década do século XXI. Portanto, acho que nós temos aqui que ter muita atenção a que nós, cristãos, nós católicos, possamos ter uma militância ativa nos quais foi um grande apelo de João Paulo II aos políticos que chegavam à política e desprendiam-se dos valores e dos valores essenciais e daquilo que faz parte da grande afirmação do cristão, que é principalmente o amor ao outro, mas mais do que isso, a afirmação da essencialidade do homem. E isso tem-se perdido. Quer dizer, nós estamos nos acessórios. Questões que acredito vão estar em debate amanhã nesta conferência que decorre na Aula Magna. Eu acho que, e tenho aqui que relevar, não está cá, o diretor e o professor Vera Cruz, Eduardo Vera Cruz, que a sua militância levou-nos a nós e mobilizou-nos para esta reflexão plural, que eu penso que isso também é muito importante, no seio de uma escola plural, para uma reflexão que me parece muito importante. Mas não é esta a escola que é, por vezes, laboratório das tais leis que regulam todos os modelos por igual? Exatamente, e por isso o professor Vera Cruz e eu própria é que se associou à Faculdade, à Universidade Católica de São Paulo, que eu acho que foi muito interessante, decidimos fazer uma revisão daquilo que são os grandes conceitos e aquilo que são o papel também dos decisores políticos que são formados nas universidades. Portanto, o papel da escola, o novo papel da escola nas sociedades em que nós já podemos fazer os diagnósticos daquilo que afinal é contra o homem e aquilo que é a favor do homem. Aquilo que é a favor de uma sociedade de igualdade, é verdade, mas de valores, e de uma sociedade que, afinal, põe em causa esses valores. E penso que esta é a primeira grande reflexão que nós vamos fazer. E queria também aqui referir que nós conseguimos associar, porque a Igreja, é uma pergunta que se pode fazer, porque achámos que o Conselho Pontifício tinha uma palavra a dizer na sua pluralidade, porque o Conselho Pontifício para a Família é muito plural na sua diversidade, e porque achámos que nestes 30 anos de exortação apostólica era importante que a reflexão se fizesse na Universidade de Lisboa. E se reparar, os professores aderiram. Sim, do programa do debate, de facto, há um conjunto bem vasto e variado de professores, de grandes mestres do direito, onde se juntam, de facto, as vozes do Conselho Pontifício e até pela presença do Presidente do Conselho Pontifício. Exatamente. E estará também o
Cardeal de São Paulo, o Dom Odilo Scherer, que por sua vez também é membro do Conselho Pontifício. E fazemos, porque nós estamos agora numa grande parceria para tentar, com a Universidade de Lisboa, portanto a Faculdade de Direito, a PUC de São Paulo e a Universidade Gregoriana, como a Universidade a LUMSA, nós encontrarmos formas de nos unirmos para uma nova aprendizagem do direito e também da teologia. Em universidades não confessionais. Eu acho que essa também vai ser um momento importante. Eu estou aqui a anunciar, não devia ser eu que anunciava, mas tenho imensa pena que o professor Vera Cruz não esteja cá, porque foi uma ideia dele. E teremos foi uma a oportunidade ideia, também de ouvir ainda sobre. Exatamente, e é uma ideia, vai ser um testemunho muito interessante, juntarmos-nos todos, aqueles que creem, os que não creem, mas aqueles que estão preocupados com uma sociedade de justiça e de paz. Doutora Teresa Costa Macedo, perguntava-lhe para finalizar que contributo acha que poderá sair desta conferência para, de facto, solidificar a família como célula fundamental da sociedade? Eu acho que vai haver novas aberturas. Esta é uma reflexão, são reflexões rápidas, mas penso que com as personalidades que nós temos aqui, é um começo para que na Universidade de Lisboa começa a haver esta consciência da pluralidade e, mais do que isso, da importância que tem o homem, portanto, a mulher e o homem, mas o homem na sua essencialidade. E que isso tem que passar para a lei e, portanto, os professores, mas os destinatários dessa aprendizagem têm que ser os novos mentores de uma nova sociedade em que a lei também respeita o homem e respeita o homem na sua essencialidade. Doutora Teresa Costa Macedo, muito obrigado por ter estado neste programa e felicidades para estas e outras iniciativas que protegem, sem dúvida, a família. E fica o convite para participar no debate sobre a família e o direito, esta terça-feira, na Aula Magna da Universidade de Lisboa. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.